Na carta aos Efésios, Paulo nos chama para não vivermos na ignorância em que vivíamos na nossa maneira antiga de viver. Mas devemos nos revestir do novo homem. Mas o que nós precisamos entender? Estas são as questões que a gente precisa sempre repensar. No texto afirma assim, no capítulo 4 da carta aos Efésios, do versículo 17 ao 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Então nós não podemos viver na ignorância. Ignorância é falta de conhecimento, falta de entendimento. A gente precisa crescer, amadurecer para revelarmos o nosso Deus. Mas é uma jornada que a gente precisa fazer com o entendimento correto, pois se estivermos equivocados ou se estivermos falta de entendimento, ou seja, estivermos na ignorância, sem o conhecimento de Deus, sem a compreensão da obra de Deus, permaneceremos a viver da mesma maneira ou nos tornaremos religiosos, cheios de moral, ou seja, moralistas, mas que não andamos na verdade, não praticamos as obras que revelam Deus. Continuamos na nossa mesquinhez, continuamos nas nossas vaidades, buscando o próprio interesse e defendendo o que é nosso ponto de vista, sem buscar de fato o entendimento de como devemos viver. Nós precisamos expressar o reino de Deus, expressar os valores eternos do reino de Deus. Precisamos andar neste mundo como Cristo. Por isso Deus nos fez um novo ser. Ele nos fez uma nova criatura. Ele nos fez a imagem de Cristo. Nos deu a mente de Cristo. Nos capacitou para que a gente possa rejeitar as paixões humanas e vivermos segundo aquilo que são os valores eternos do reino de Deus, proclamando as virtudes do Criador. Entender isso é que nos conduz nessa jornada de amadurecimento e de sermos cheios, plenos de Cristo. Não é uma plenitude, ou seja, onde a gente está vazio e vai encher, mas é entendermos que estamos, como obra de Deus, cheios de Cristo, mas nós precisamos revelar essa plenitude de Cristo ao mundo. E nós fazemos isso à medida que nós caminhamos na jornada, deixamos de fazer as obras que revelam a natureza humana, que expressam todo o fruto da carne, ou seja, a nossa ignorância quanto ao conhecimento de Deus, sendo egoístas, sendo vingativos, cheios de ira, cheios de toda a maldade, sem a capacidade de perdoar as pessoas. Isto só revela o quê? Carne, só revela pensamento natural, só revela uma maneira de pensar deste mundo. Nós precisamos abandonar estas obras e vivermos segundo as obras de Cristo, aonde há uma expressão do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça, da misericórdia, da paciência, da longanimidade, ou seja, nós revelamos em nossas ações o fruto do Espírito. E não se trata de uma questão de buscar para alcançar isso, mas é um constante processo de amadurecimento onde nós abandonamos as obras da carne e fazemos aquilo que são o fruto do Espírito, a expressão de Deus neste mundo, o revelar das suas virtudes e que expressa a plenitude de Cristo que nós recebemos no novo nascimento. Nascemos de novo, fomos feitos um novo ser, um ser espiritual segundo Cristo, para vivermos neste mundo. Por isso não podemos continuar na ignorância e nem fazendo as obras que revelam
a natureza humana, mas devemos abandonar, nos despir e revestirmos de Cristo. É essa jornada de crescimento e amadurecimento para andarmos na vontade de Deus, expressarmos nosso Deus ao mundo, sermos seres espirituais de fato na nossa expressão de nossos relacionamentos, que a gente possa entender isso, crescer, amadurecer e buscar o conhecimento de nosso Deus, revelando graça, misericórdia e o amor de Deus. Que a gente possa ser conduzido em sabedoria, conduzido em graça, no conhecimento e no entendimento da vontade de Deus, para a glória e louvor do nome do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.